Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso novo tema de LGPD na esfera pública, LGPD do poder público. Pessoal, eu avisei vocês que esse era um curso completo, dinâmico e que, em especial, abordaria todos os temas que a nossa lei traz. Nós não podemos deixar de lado, mas aí, além de podermos ser esse DPO, né, não há restrição na lei, não há vedação na lei ainda, tá? Sobre DPO terceirizado na esfera pública. Inclusive, eu já fui durante um tempo DPO terceirizado de esfera pública. Convidei para essa pós-graduação aqui da Galícia, inclusive, várias pessoas, vários professores e professoras que são do poder público, são DPO do poder público, mas não só para, mas eu trabalho no ambiente privado, o que eu vou aproveitar do poder público? Gente, inúmeras coisas. Primeiro de tudo, é nós pensarmos como titular de dados. Nós somos, antes de mais nada, titulares de dados. Então, se você hoje tem o questionamento, como que a farmácia, como que o hospital, como que a escola, como que tal empresa privada utiliza os meus dados pessoais, nós não podemos esquecer que o poder público também faz esse uso e até usa em excesso em alguns momentos ou até mais que empresas privadas. Então, pessoal, o poder público hoje é, se não for o maior, mas um dos maiores consumidores, né, agregadores, né, utilizadores dos dados pessoais nossos dados pessoais que existem. Então, nós temos que entender o funcionamento do poder público, até porque muitas vezes nós somos questionados disso. Ao vender serviço, ou até mesmo dentro de uma reunião com um sócio, um diretor, um conselho de uma empresa, você é muitas vezes interpelado, questionado. Mas e a prefeitura? Como é que estão os dados dela? A gente tem que entender qual que é o propósito, qual que é a finalidade. Pessoal, não podemos deixar de lado o poder público. O poder público também tem as mesmas obrigações da LGPD que empresa privada. Digo mais, a depender da estrutura, tem até mais obrigações e deveres de uso de dado pessoal. Tem regras específicas, tem bases legais específicas, tem situações de compartilhamento entre dado pessoal do poder público diferentes e específicos. Já existem cidades hoje no Brasil que têm DPO dedicado, cargos comissionados, como por exemplo a cidade de Porto Alegre tem já um DPO, né, específico para a cidade. Olha que coisa impressionante de positiva. Uma cidade do tamanho de Porto Alegre tendo um DPO já dedicado para cuidar dos dados dos munícipes, dos cidadãos. Pessoal, isso é uma transformação sem tamanho, não vista antes com nenhuma lei brasileira como a que está se tornando como a de privacidade e proteção de dados. Digo isso porque se a gente analisar empresas, né, ou até mesmo, por exemplo, leis do passado, como o Código de Defesa do Consumidor, que a gente cita muito aqui nessa pós, explicando até um pouco de equilíbrio entre essas regras, né, comparações similares, etc., nós não tivemos um cargo específico, né, até porque para o poder público, via de regra, não incidiria a situação consumerista. Olha só a expansão que a LGPD tem, olha só a expansão do cargo nosso e o cargo que a gente está treinando aqui, melhorando nossas habilidades, tem hoje no mercado brasileiro. Então nós não podemos deixar de lado, nós não podemos esquecer do poder público. E o poder público, pessoal, até entrando um pouco aqui nas aulas, já me apresentei, sou DPO de algumas empresas, sou advogado, mas não há obrigatoriedade, reforçando para você ser advogado, para ser DPO. Né? É uma coisa interessante porque fala de lei, mas eu conheço excelentes profissionais de privacidade e proteção de dados, inclusive DPOs de organizações que não são advogados ou advogadas. Nós temos vários profissionais, inclusive profissionais que darão aula para vocês nessa pós-graduação, não são formados em direito, mas são espetaculares nas suas profissões, inclusive técnicos ou até jurídicos, porque a gente pode entender uma lei
mesmo sem ser advogado. Tá bom, pessoal? Então, só para relembrar esse ponto. Proteção de dados na esfera pública é o nosso tema atual e a nossa aula de hoje é sobre proteção de dados na esfera pública. Como eu estava dizendo, nós não podemos esquecer que a esfera pública tem a mesma obrigação de adequação. Isso para nós é claro e tranquilo em saber. Agora, quais são os limites? Quais são as responsabilidades? Quais são os impactos que nós temos quando a gente fala de poder público? E não só o poder público, como eu estava dizendo, a gente vai pensar na prefeitura, a gente vai pensar no Estado, na União, mas a gente tem, por exemplo, autarquias. Nós temos muitas vezes empresas de economia mista. Empresas que são, por exemplo, divididas entre esfera privada e esfera pública. Como que essas empresas têm que se adequar? Elas têm que se adequar? Elas seguem o regime, né, do poder público ou do poder privado? Qual é o regime que eu devo adotar para uma empresa de economia mista? Uma autarquia, como a própria NPD, deve estar adequada à LGPD? Ou ela está debaixo do Ministério da Justiça e só o Ministério da Justiça tem que estar adequado? Outra dúvida muito frequente: quem é operador e controlador nessa situação? No começo da lei, meados de 18 e 19, nós tínhamos alguns problemas, algumas lacunas, até do ponto de vista de interpretação, de jurisprudência da LGPD, que traziam algumas dúvidas quanto a isso. Nós tivemos alguns casos de tribunais de justiça, olha o tamanho do impacto da lei, tribunais de justiça, então TJs, para quem não trabalha com direito, tribunais de justiça são aqueles locais, tanto físico e digital, obviamente, na instituição como um todo, que ficam os juízes, promotores, defensores públicos, que divulgam e tratam de processos, como, por exemplo, uma batida de carro, um processo trabalhista, um processo de, por exemplo, eu tive ali uma situação familiar, são os tribunais de justiça dos estados, né, por meio daquelas varas cíveis que fazem, por exemplo, essa decisão, esse cuidado no equilíbrio da justiça entre devedor, credor e por aí vai. Esses órgãos devem estar adequados também? Com certeza, 100% de sim. Mas aí a dúvida que surgia era: quem é o controlador? Quem é o operador? Então o juiz ele é o controlador e o funcionário, por exemplo, do cartório que está ali escrevendo uma sentença, ele é o operador? De forma alguma. Isso foi um erro que aconteceu em muitos lugares, muitos locais de poder público e hoje já foi rechaçada essa oportunidade, essa possibilidade. Como é que deve ser visto hoje? O tribunal como um todo é controlador desses dados, pois ele é quem decide. E a gente pode até subir, né, um Ministério da Justiça, uma secretaria, a gente pode interpretar e ter essa discussão muito ampla. E além disso, o funcionário que está ali, seja o juiz, seja o cartorário, seja um estagiário, um menor aprendiz, que é muito comum, muito frequente em tribunais nesse sentido, eles não são operadores, né, no quesito da lei, da 13.709, da LGPD, eles são parte do corpo de funcionários do controlador. Então, igual na sua empresa privada que você tem que fazer conscientização, aculturamento, treinamento dos funcionários da sua empresa ou da empresa que você trabalha ou presta serviços, para que eles não façam nenhum tipo de compartilhamento indevido, para que eles não façam nenhum tipo de descumprimento à LGPD, para não ensejar multa, para não ensejar nenhum tipo de responsabilidade, o poder público responde igual. O funcionário do poder público tem a mesma situação. Ele é funcionário que responde eventualmente na pessoa física. Isso é um ponto importante. O funcionário público tem ainda mais discussão da pessoa física, porque a pessoa física pode ter a improbidade administrativa, seja do artigo 37 da Constituição Federal ou de resoluções, regulamentos e leis especiais, tá? Para aquele servidor público, para aquele regimento interno de um, por exemplo, tribunal, até mesmo do STF, de algum ministério, etc. Então, pessoal, há ainda regras mais específicas para esse tema. Não podemos esquecer que, além disso, uma das coisas que mais o pessoal discute, e nós vamos conversar um pouco aqui, além das eventuais regras que estabelecem, né, o poder da autoridade do poder público, nós temos que falar
né, eventualmente, e nós vamos falar, mas eu só vou adiantar aqui um pouco, das multas e sanções. Muita gente lá no começo de 2018, 2019, quando a lei de fato começou a viger, a gente tinha uma dúvida. Como é que são essas multas para o poder público? Porque poder público pode pagar multa para o próprio poder público? Multa quando eu falo de pecúnia, valores. E a resposta é não. E por isso o poder público falou, nossa, estou tranquilo, não tenho que seguir essa tal de LGPD, não vou me adequar. Resposta errada. E hoje a gente já tem diversas prefeituras, diversos processos administrativos e judiciais de responsabilização, não só eventualmente de pessoas físicas que trabalham como servidores públicos, mas da própria organização. Então, por exemplo, prefeituras como a prefeitura de Barueri teve já um processo, tiveram já penalidades em valores inclusive de pecúnia pelo Tribunal de Justiça de um vazamento de um dado pessoal sensível de um munícipe. Então não caiam nessa cilada, nesse engano de achar que poder público não pode pagar multa. Não pode pagar multa da LGPD, mas todas as demais sanções do artigo respectivo podem sim ser aplicadas a poder público. Suspensão de atividade, deleção de dados, né, publicização de documentos, responsabilidade civil de agente público e, além disso, pode caber Ministério Público e Ação Civil, pode caber, né, ação de dano moral pelo Tribunal de Justiça Comum. Então não esqueçam, não caiam nessa cilada de achar que não incide multa, não incide sanção para órgão público. Incide sim, e inclusive da lista que a ANPD divulgou, dizendo de potenciais sanções contra empresas privadas ou públicas, a vasta, larga maioria é do poder público. Então a ANPD deixa claro que ela está de olho também no poder público e ele não pode ficar de fora das nossas aulas e do nosso cuidado. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui. Poder público. O poder público, então, ele é definido pela própria LGPD, né, como, de fato, o órgão ou organização de entidade, tanto de União, Estado, DF, né, o Distrito Federal também entra, e município, mas também dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é porque eu sou do judiciário que não incide ou porque eu sou do executivo que não incide. Incide também, caindo também nessa justificativa, tribunais de contas. Algumas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, possuem TCM, Tribunal de Contas do Município. Todos os estados possuem TCS, Tribunais de Contas do Estado. E nós temos o TCU, Tribunais de Contas da União. São formados, inclusive, por ministros que têm os mesmos títulos e equiparado a ministros do STJ, STF e ministros de Estado. Então, olha o tamanho do impacto da lei. Além disso, pessoal, o tratamento de dados, ele tem que estar cumprindo a LGPD com eventuais ressalvas previstas no artigo 4º da lei. Quais são os artigos nas ressalvas do artigo 4º da lei? Ou seja, se eu tiver um tratamento de dados pessoais que mexe com soberania, segurança pública, né, autonomia de, por exemplo, polícia, exército, esse tipo de fiscalização do Estado, não incidiria a LGPD. No entanto, nós tivemos no tema de inteligência artificial, e vocês vão relembrar comigo, um tema onde a cidade de São Paulo teve ali uma vedação de utilização de reconhecimento facial para fins, né, de prender eventuais suspeitos, né, foragidos da justiça, porque a ferramenta não estava calibrada e causava discriminação racial. Ao causar discriminação racial, mesmo que podia ter preservado a sua utilização pelo artigo 4º, porque era segurança pública, não passou. O Tribunal de Justiça teve o entendimento de que não cabia a exceção prevista no artigo 4º, porque era algo principiológico que, inclusive, podia incidir a CF, a Constituição Federal. Então, não esqueçam que, por mais que nós possamos ter essas exceções, mesmo assim o poder público pode estar equiparado
mesmo na situação de segurança pública. Além disso, o conceito de poder público também, né, inclui o serviço notarial e de registro. Cartórios hoje, né, tanto RCPNs, Registro Civil de Pessoa Natural, tanto cartório de imóveis, como até mesmo, né, cartórios de protesto, cartórios de notas, todos eles, né, serviços notariais, como eu estava dizendo, e eles têm hoje a possibilidade de estar dentro do conceito do poder público, em especial artigo 23, parágrafo 4º da LGPD. A gente vai falar um pouquinho desses temas. E como já adiantei para vocês, tá? Empresas de economia mista, segundo o artigo 24. Mas ela tem uma exceção, né? Obviamente que não estejam atuando em regime de concorrência, mas isso não vem ao caso para nós na nossa aula. É mais para que a gente sempre leve em consideração que podem existir exceções e estão contempladas na LGPD. Então, quando a gente fala de serviço notarial e registro, tem artigo próprio, que tem inclusive uma base legal própria que a gente vai visualizar. Além disso, olha que interessante, a LGPD também preza que tanto a poder público e poder privado tem, por exemplo, de forma transparente para fins legítimos. Mas, obviamente, o artigo 55J, tanto o inciso 9 como o inciso 16, diz que a ANPD pode exigir a prestação de contas de acordo com os princípios que a própria LGPD traz sobre alcance, natureza e detalhes relacionados a uma operação que envolva dados pessoais do poder público. Tá? Então, assim, podem existir, né, sanções aplicáveis tanto para o poder público como para o poder privado, com exceção expressa de multa simples diária. Então, assim, entendam, multa pecúnia a ANPD não pode aplicar. Tribunal de Justiça pode. Além disso, o Tribunal de Justiça pode também poder solicitar eventuais explicações do agente público. Bom, pessoal, a ANPD foi criada de acordo com o artigo 55, já dissemos, ela faz parte, claro, do poder público, ela tem que estar adequada à LGPD, mas ela tem autoridade exclusiva para aplicar as sanções da própria lei. Então, quem aplica a sanção da 13.709 é a ANPD, mas o poder público, por considerar que a LGPD é uma lei federal, pode pedir a aplicação de outras matérias nesse sentido. Existem cooperações entre órgãos e entidades? Não há dúvida. A ANPD já tem, inclusive faz parte do Ministério da Justiça, tem um acordo de cooperação técnica com, por exemplo, o Senacom, que é o PROCON dos PROCONs. É o PROCON a nível federal. Ele tem, por exemplo, uma coordenação e articulação com a ANPD para garantir direitos fundamentais tanto do consumidor / titular de dados pessoais. Se nós estamos comprando um produto que nos transforma em consumidor, ao mesmo tempo nós somos titulares de dados pessoais e existem direitos que podem colidir e coexistir. Logo, a gente tem essa maior eficiência de um setor. Obviamente, temos deveres do servidor público, então, além, claro, né, da responsabilização que pode existir, nós temos uma lei específica que decreta que o servidor público pode ter uma responsabilização administrativa. Mas, no geral, por exemplo, se ele vender um banco de dados que era público, nós podemos ter, por exemplo, discussões de atos ilegais, e esses atos ilegais podem ensejar uma situação de responsabilidade de poder público. Além disso, bases legais específicas. Nós temos bases legais específicas que devem ser visualizadas no momento do nosso mapeamento. Não esquecer, poder público deve obrigatoriamente, por ser um controlador de acordo com o artigo 37, ter um ROPA, ter um mapeamento, ter um relatório de uso de dados. Tá bom, pessoal? Como dizia, nós temos que nos amparar tanto no artigo 7º ou artigo 11, que é o de dado pessoal sensível, mas eles devem e podem ser interpretados em conjunto com o artigo 23. O artigo 23 a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas o artigo 23 ele é criado especialmente para o poder público, tá bom? E na próxima aula a gente vai ter uma aplicação prática do artigo 23. Tá bom, pessoal? Chegamos ao final dessa aula. E eu peço que na próxima aula a gente venha com o coração aberto, inclusive porque muita gente fala da base do artigo legal 7º e da base do artigo legal 11.
né, das justificativas legais, ou como a lei chama de hipótese legal. Mas o pessoal esqueceu do artigo 23 e talvez seja a primeira vez que você tenha contato com esse artigo. Tá bom, pessoal? Fico por aqui e até a próxima aula.